Vamos lá, né, pessoal? Boa noite para todo mundo. Jesus possa nos abençoar, né, nesse momento que aqui vamos estar e aproveitar o máximo possível aí do nosso estudo, que hoje o João vem fazer para nós, o João Marcos. Semana passada tivemos o João Batista, hoje temos o João Marcos. Nós estamos cheios de personagens bíblicos aqui. Vamos lá, então. Mestre Jesus, mais uma vez aqui agradecidos por nos conduzir, Jesus, a essa sala, por nos trazer esses amigos queridos que o NEP nos traz, que o teu evangelho nos traz, na verdade, sobre qualquer sigla, qualquer denominação. Nós nos encontramos para te conhecer, te entender, te sentir e vivenciar, Senhor, o teu evangelho. Fortaleça-nos para que isso seja uma realidade, que possamos conseguir vivenciá-lo. Abençoe-nos nesses momentos, que sejamos todos entregues à sua égide, que o nosso mentor possa se estar com cada um de nós nessa sala, nos fortalecendo. Que assim seja. Vamos lá, o João está aí conosco com a palavra. E aí, gente, boa noite a todos, todo mundo bem? Graças a Deus, sempre uma alegria estar aqui de volta com vocês. E hoje, Conceição pediu para a gente falar da segunda multiplicação dos pães. Tarefa, confesso a vocês, das mais difíceis. Falei com a Conceição mais cedo. Hoje, passei o dia inteiro dividindo entre trabalho, leitura, meditação, trabalho, leitura, meditação. E todo mundo sabe que eu vivo repetindo que eu sou só o garoto de recados. Hoje não veio recado nenhum lá de cima para cá. Nenhum. Pesquisei, falei, pedi, né? Mas realmente hoje eu não entendi direito o que a espiritualidade quer. Eu estou supondo que ela fez isso para a gente tentar fazer um estudo mais participativo. E também porque, e aí é um meia-culpa, eu assumo a responsabilidade de culpa, que essas passagens da primeira e da segunda multiplicação de pães, a gente já tem ouvido falar delas desde que a gente se entende por espírita, né? Eu ouço falar disso desde a evangelização, e sempre com um viés muito semelhante, né? Jesus pegou um pedacinho e aquele pedacinho saciou, né? Não houve grande prodígio. Uma das coisas mais certas que você vai ver, Kardec fala isso na Gênese, e os estudos sistematizados mais importantes da doutrina espírita concordam, que para acima de qualquer fenômeno, e concordem comigo que multiplicar pães, peixe, multiplicar alimento é um grande fenômeno, né? Para cima de todo esse fenômeno, existe também a conduta e a provocação moral do alimento espiritual que está sendo fornecido. E talvez a gente não se atenha tanto a isso, sendo que talvez, e eu ouso dizer que talvez seja a parte mais importante dessa passagem, apesar de ser um fenômeno deslumbrante, tanto a primeira quanto a segunda multiplicação, existem alguns aspectos culturais, lembrando que a gente sempre parte do princípio de que Jesus, antes de qualquer coisa, mesmo sendo o Cristo planetário, ele escolheu reencarnar entre os judeus, então ele era um ser reencarnado numa cultura judaica, falando para uma cultura judaica, que o próprio Emmanuel cita em A Caminho da Luz, que foi o povo que ficou responsável por sedimentar a cultura monoteísta no planeta Terra. Então, a gente sempre tem que partir do conceito que Jesus estava imerso numa cultura hebraica. Então, a gente não pode fugir dos detalhes e dos aspectos culturais dos hebraísmos, em qualquer que seja a passagem do Novo Testamento. E vocês vão ver, eu vou tentar trazer hoje, o máximo que eu conseguir pesquisar, de quantos detalhes da cultura hebraica existem nas duas passagens, que a gente não tem como falar da segunda multiplicação sem falar da primeira. E não tem como falar dessas duas passagens se não falar dos outros profetas que também já multiplicaram alimentos como não é o caso de multiplicar diretamente, né, mas que tiveram passagens com fenômenos de multiplicação material, de sustento, como Moisés, Elias e Eliseu. Não tem como a gente falar dessas duas passagens
sem mencionar, porque está tudo interligado. E parece, quando você começa a pesquisar, que é um contínuo. Começa com Moisés, lá em Êxodo 16, quando o povo, depois de 15 dias saído do Egito, tinha acabado de sair do Egito. Passaram 15 dias no oásis de Elim, feliz da vida, quando eles começam a caminhar pelo deserto de Sim, indo em direção ao Sinai, que a coisa começa a apertar, o povo começa a reclamar. Moisés e Arão, vocês tiraram a gente lá do domínio de Faraó, onde a gente ficava sentado do lado da panela de carne, para vir matar a gente aqui nesse deserto. E Arão e Moisés ficaram bem mordidos com isso, ficaram bem sentidos com essa ingratidão. Foram falar com Deus, e Deus falou assim: ah, é? Então, peraí. Hoje à tarde mesmo já vou mandar carne, sustento de carne para eles, e a partir de amanhã de manhã eu farei cair pão do céu para eles, o famoso maná. E aí, não sei se vocês perceberam, eu já adentrei ao tema. Então, me acompanhem nessa história que eu vou contar para vocês. Deixa eu partilhar aqui, para ficar mais fácil até de vocês entenderem o que eu estou falando. Agora, deixa eu achar 250 abas abertas. Pronto, achei. O Zoom ele tem uma tagzinha que fica atrapalhando a gente. Ela fica bem em cima do texto. Eu vou jogar as coisas aqui para baixo, eu vou ver se eu consigo. Se por acaso eu falhar, alguma coisa, deixar passar batido alguma coisa, vocês me avisem, ok? Tá todo mundo vendo? Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Sim, Qual que é o só problema que aqui? não está tão Não? grande, João. Pequenininho, mas tá Não? bom. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Não, não é esse aqui. Eu estou te falando, tem 250 abas abertas ao mesmo tempo, fica difícil. Esse aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele um pouco. Vou aumentar aqui mesmo. Vê se dá uma melhorada aí, seu André, por gentileza. Deu um pouco. Para mim tá, para mim Deixa tá eu ver bom. Não, deixa eu ver para mim tá bom, tá ótimo. deixa eu ver se eu consigo aumentar só mais um pouquinho. Tá bom. Dá uma melhoradinha agora, gente? Deu. Podemos continuar então? Sim. Então vamos lá. Melhorou para vocês? E realmente daqui eu não consigo ver como está para vocês. Melhorou. Dá uma Melhorou bem, melhoradinha? melhorou bem. Então, só para a gente voltar no tempo e entender um pouco a motivação dessa história, lembrando que o próprio Mestre Jesus deixou claro: eu não vim destruir a lei, vim fazer com que ela tivesse devido cumprimento, que ela fosse cumprida da maneira correta. Então, os exemplos do Velho Testamento servem para reforçar a doutrina, o advento do Cristo. São passagens que versam dos mesmos preceitos da lei de Deus, só que Jesus aprimora eles para a gente. Vamos fazer essa viagenzinha rápida para a gente poder chegar onde a gente precisa, mas vocês entendendo melhor essa motivação. Então, lá, como eu falei para vocês, Moisés e Arão tinham tirado o povo do Egito, passado pelo Mar Vermelho, estavam lá no oásis de Elim, lugar lindíssimo. Depois eu convido vocês a verem nas fotos no Instagram, no Google, muito bonito. Todo mundo devia estar muito feliz lá no oásis de Elim. E para chegar até o Sinai, para começar a chegar na península que seria, né, sair dali e começar a chegar perto de onde seria a Canaã prometida, né, eles tinham que atravessar o deserto de Sim. Não tinha 15 dias que eles já estavam nessa peleja saindo do Egito, e primeira vez que eles começam a passar fome, que o calo aperta, porque estavam no meio do deserto, eles começaram a murmurar. Tiraram a gente lá do Egito, onde eu ficava do lado da panela de carne para vir morrer no deserto. E aí Deus, naquela mesma tarde, manda uma revoada de codornizes para que eles possam se alimentar de carne, e a partir da alvorada do dia seguinte, e todas as alvoradas subsequentes, exceto a do sétimo dia, do Shabat, se depositava no chão uma espécie de substância que eles denominaram de maná, que vem do hebraico antigo manhu, que quer dizer assim, o que é isso? Manhu
É uma pergunta em hebraico, né? O que é isso? Eles não sabiam o que que era. O orvalho se dissipava na manhã e aí ficava aquela substância, eles catavam, podiam catar só para um dia, exceto na sexta-feira, que eles tinham que catar para sexta e para o Shabat. Deus não fornecia o maná no Shabat e tinham que pegar o suficiente para que todos comessem. Moisés até estipulou não pegar mais de 2 quilos por pessoa. E aí eles cozinhavam, assavam aquilo, faziam pães e tinha gosto de mel. Então ficava com gosto de bolo de mel, deveria ser bem nutritivo. Existem teorias várias para que isso aconteceu sobre o que seria o maná, mas nenhuma teoria, várias teorias explicariam o que seria o maná, mas nenhuma teoria conseguiu explicar até hoje como é que, teoricamente, Deus proveu isso todos os dias, exceto todos os Shabats, durante 40 anos, se é que a gente pode confiar na datação de 40 anos da peregrinação do Êxodo. Fato é que, mesmo que fossem 4 anos, que fossem 40 dias, que fossem 4 meses, que fossem 40 meses, independente da data, do tempo que foi a peregrinação do Êxodo, né, ter isso todos os dias, alimentando uma multidão, é um fato extremamente interessante. Então, a gente conta isso como uma primeira manifestação de Deus para que o povo não morresse de fome no deserto. E vocês vão reparar que essa questão da aridez, do deserto, está sempre muito presente. Depois isso acontece lá, e está relatado, acontece com Elias, e está relatado lá no primeiro livro do Reis, capítulo 17. Elias estava lá no riacho de Queredite, ou Queridete, ou Queredite, e aí estava tendo... Alguém quer falar, gente? Se alguém quiser falar, pode interromper, fica à vontade. Não? Vou continuar, então. Então ele estava lá no riacho, estava tendo uma grande seca, e aí Moisés estava sendo alimentado, segundo o livro de Reis, por corvos, estava sendo alimentado por carne e pães por corvos. E a gente sabe hoje, a ciência das religiões tem uma teoria muito interessante, que a palavra corvos, no hebraico antigo, determinava os beduínos. Era o nome pelo qual os hebreus chamavam os beduínos do deserto, né? Então, na verdade, Elias estava sendo alimentado pelos beduínos e o riacho secou. E Deus fala: Elias, vai lá para Sarepta, que era uma região cirofenícia. O que a gente falou da cirofenícia agora recentemente, num outro estudo nosso? Quando Jesus cura a filha da mulher cirofenícia. Então, Elias também foi mandado por Deus na região cirofenícia e falou: olha, lá chegando aos pórticos da cidade de Sarepta, você vai encontrar uma viúva e você vai pedir para que essa viúva te alimente. E assim aconteceu. Elias chega, tem lá uma senhora catando gravetinho e fala assim: senhora, olha, eu preciso de água, eu preciso de um pão. Vai na tua casa e pega um jarro de água para mim e traz um bolinho, um pãozinho, né? Um pão de farinha. E ela fala assim: oh, eu não tenho como fazer isso. Primeiro que a gente está numa seca danada. E segundo, eu tenho na minha tigela, na minha panela, um punhado de farinha e uma medida de azeite para fazer o último pão para mim e para o meu filho. E aí Elias fala assim: olha, não tema. Vai lá, faz o pão, traz para mim com água, porque Deus vai deixar você provida. E a mulher, confiando, entendendo que ele era um profeta, e confiando no Deus Yahvé, no Deus judeu, lembrando que ela era uma mulher cirofenícia, ela não era de origem judia, ela creu, assim fez como Elias mandou, orientou, e trouxe, Elias se alimentou, e aí se multiplicou a farinha e o azeite na casa dela, para que nem ela, nem o filho dela passassem necessidade. Só que aí, com o passar do tempo, e foram vários dias sendo alimentado com aquela multiplicação fenomenológica de farinha e azeite, e passado um certo tempo, o filho dela supostamente desencarna, né? E a mulher faz uma cobrança muito interessante para Elias, que depois a gente vai ver como é que se encaixa nessas duas passagens do Novo Testamento. Ela fala assim: que eu tenho, que tem eu contigo, homem de Deus? Ou seja, o que eu tenho com você, profeta? O que eu te fiz? O que eu fiz ao seu Deus? Você veio até mim, eu não te chamei até aqui, e você veio até mim para poder trazer à minha memória toda a iniquidade, ou seja, toda a maldade religiosa pela qual eu tenho que passar, e para que meu filho pudesse morrer. E aí Elias vai e intervém, chega e fala com Deus: Deus, olha, não estou entendendo qual que é do Senhor.
me ajuda aí, ó, essa mulher fez tudo o que o senhor pediu. E ela me alimentou, estou vivo por causa dela. E aí Elias, mediunicamente, é orientado a deitar, levar o menino até o terraço. Todos vocês lembram que era muito comum as casas do Oriente Médio Antigo, e até hoje, assim, elas têm um terraço onde você faz os trabalhos manuais, seca as coisas, as roupas, e aonde você tem, no final da tarde, um ambiente um pouco mais fresco, quando começa a sombrear. E ele leva, e era onde o próprio Elias dormia, ele leva o menino lá para cima, se deita 3 vezes. Guardem isso. Quem lembra de quando eu expliquei para vocês o significado das 3 vezes, o Hatzaka, da cultura hebraica, né? 1, Deus. 2, a criação. 3, o Hatzaka, que quer dizer o quê? Na cultura hebraica, rabínica, é quando você junta o homem, pega a criação e sacraliza ela, faz algo sagrado. Então, o número 3 representa a sacralização, o homem intervindo na criação para tornar o que é material sacro, ou seja, o que é material espiritualizante. Então, Elias se deitou 3 vezes sobre o menino e clamou ao Senhor: Senhor, meu Deus, rogo-te, a alma desse menino traz de volta. E aí o menino acordou. E a mulher, Cirofenícia, uma mulher que era até então gentia, percebeu o dom profético de Elias e começou a louvar Yahvé, o Deus dos judeus, o Deus que caracteriza a cultura monoteísta da qual nós somos herdeiros até hoje. Depois teve Eliseu, discípulo de Elias. Eliseu por 2 vezes, né? Primeiro, quando uma mulher viúva, que era viúva de um dos profetas, de um dos meninos de Eliseu, né? Uma das traduções que vocês vão ver, um dos garotos de Eliseu, que eram médiuns que trabalhavam junto com Eliseu. Era uma prática muito comum dos profetas, principalmente os profetas do Velho Testamento. Eles tinham outros médiuns que trabalhavam junto com eles, era uma equipe de médiuns, né? E uma das viúvas desses profetas, de um desses médiuns, de um desses profetas que trabalhava com Eliseu, chegou para ele e falou assim: homem de Deus, tu bem sabes que meu marido, que te serviu honrosamente a vida inteira, acaba de falecer, e agora os meus credores querem levar os meus filhos porque eu não tenho com que pagá-los. Parece que o profeta, o médium que trabalhava com Eliseu, deixou a família em dificuldades financeiras, e naquela época era muito comum: não tem como pagar, se tem filho homem, manda ele para cá que eu vou escravizar ele para ele trabalhar para mim, para ser meu pastor, para ser meu agricultor, para fazer minha guarda pessoal, dentre outras coisas. E Eliseu falou com ela: olha, vai para tua casa, fecha as portas e janelas, tranca-te com teus filhos dentro de casa, junta o máximo de vasilhas que você tiver. E ela falou: não tenho vasilha nenhuma. Pede aos teus vizinhos, junta o máximo de vasilhas que você tiver e coloca uma parte de azeite, uma parte em cada uma das vasilhas, e deixa que o resto vai bota uma parte de azeite numa das vasilhas e deixa que o resto vai acontecer. E assim ela fez. E o azeite começou a se multiplicar absurdamente, e ela foi enchendo as outras vasilhas, enchendo as outras vasilhas, enchendo as outras vasilhas, até que chegou uma hora que ela chegou para o filho dela: traz outra vasilha que essa aqui já está cheia. Aí o menino falou assim: não tem mais vasilha não, mãe, acabou. E aí o azeite misteriosamente parou de se multiplicar. E o tanto de azeite que ela conseguiu juntar naquele fenômeno mediúnico foi suficiente para pagar a dívida e manter os filhos junto com ela, e eles ainda tiveram vários dias de sustentos. E depois o Eliseu também chegou um homem que veio de Baal Salisa, que era uma cidade gentia, que tinha uma certa contenda, principalmente com os profetas hebreus. E meio que, uma das formas de interpretar, se vocês me permitem, é que ele meio que quis dar uma zoada da cara de Eliseu. Ele chegou lá com 20 pães de cevada de primícia, ou seja, 20 pães recém-feitos da primeira colheita de trigo dele, e com espigas verdes ainda na palha. Isso aí me denota uma piada. E ele fala assim: dá o teu povo aí, para que coma. Aí o servo de Eliseu falou assim: mas como é que eu vou dar para esse povo? São 100 homens, guarde o número, 100 homens. 100 homens. E Eliseu falou assim: não, dá ao povo, pode dar tranquilo para comer, que assim diz o Senhor: comerão e sobejará, ou seja, sobrará. Então pôs os pães diante, comeram, e ainda sobrou conforme tinha dito a palavra do Senhor. Sim. Pois não, quem quer falar?
Não, ninguém? Desculpa, João, eu estava com o espírito. Eu estava com. Desculpa, perdão. Sem problema, gente. Eu tô aqui. Desculpa, tô com o microfone Tem ligado. problema não, Silvinha. Tudo problema, tá tudo bem. E aí, gente, passando do Velho Testamento para o Novo Testamento, vamos lá, a primeira multiplicação dos pães, né? É bem interessante porque ela está descrita em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E, segundo a teoria cristológica, isso dá uma, e a exegética e a crítica textual, dá uma veracidade muito grande. Então, a chance de ter acontecido foi muito grande. Ela acontece provavelmente nas proximidades, né, do Tiberíades. Alguns, e Lucas é um que defende isso, foi próximo a Betsaida, e outros dizem que foi em Tábega, né, que é uma cidade próxima a Cafarnaum. Inclusive, existe uma igreja da época de Constantino, que é a igreja da multiplicação dos pães, em Tábega. Quando foi que aconteceu essa primeira multiplicação dos pães? João Batista tinha acabado de ser assassinado por Herodes, né? E Herodes havia acabado de ouvir falar de Jesus. E os evangelhos contam para a gente que Herodes, além de medo de João Batista, porque João Batista era tido como grande profeta pela turba, pelo povo, ele meio que sentia que João Batista estava falando a verdade. Mas aí, seduzido pela filha de Herodias, né, ele acaba prometendo, sem pensar, e a menina pede, orientada pela mãe, esposa de Filipe, a quem Herodes queria tomar por esposa, né, possuir por esposa, a menina dançando para Herodes e para os convivas dele numa daquelas festas nababescas, que é de comum conhecimento que Herodes fazia com certa frequência, ele provavelmente já em libação alcoólica, já meio mais para lá do que para cá, falou com a menina, olha, pede o que você quer, nem que seja metade dos meus genes eu te dou, pode pedir o que você quiser. E a menina, orientada pela mãe, que odiava João Batista, falou, pede a cabeça de João Batista, e Herodes, fraco que era, para essa promessa ele não quis voltar atrás. Para esse compromisso ele não quis desfazer e assassina João Batista, e os discípulos de João Batista vão e correm para Jesus e dizem o que tinha acontecido. Nesse mesmo tempo narrativo, Herodes descobre, ouve falar de Jesus. E aí ele fica com mais medo ainda. Ele fala assim, quem é esse que eu ouço falar tais coisas que se assemelham ao Batista, se eu decapitei a cabeça dele? Né? E aí ele mesmo falava, será que esse não é a reencarnação, né? Já não é João Batista ressuscitado que veio me perseguir? Os evangelhos contam que Herodes tinha esse temor. E aí, nesse meio tempo, Jesus se retira, provavelmente muito triste com a notícia da morte do seu primo querido. E aí ele viu uma turba, ele se retira para a parte alta, provavelmente Cafarnaum, uma parte mais alta mesmo, perto do Tiberíades. E ele começa a observar a turba que acompanhava ele, as pessoas, ele tentava se esconder e não conseguia. Ele tentou se retirar com seus discípulos, né? E os evangelhos dão notícia de que muitos estavam voltando daquela fase em que ele mandou os discípulos de 2 a 2 pregarem o evangelho, curarem os enfermos, expulsarem os demônios. A comissão, a primeira grande comissão dos discípulos. Muitos estavam voltando animados, contando as coisas maravilhosas que tinham feito em nome de Deus e em nome do evangelho. E ele falou, vamos tentar dar uma descansada aí, galera, vamos dar uma sumida aí por um tempo. Mas aí a turba não deixava, descobria para onde ele ia e ia atrás. E o Evangelho, principalmente o Evangelho de Marcos, diz o seguinte, que ele olhou para aquela turba numerosa e se compadeceu deles porque eles eram como ovelhas sem um pastor. E aí começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa frase é de uma potência imensa, porque as ovelhas, a simbologia da ovelha na cultura hebraica é diretamente relacionada ao povo de Deus. A gente está estudando o livro de Jeremias, lá com o NEP do Primeiro Testamento, lá com o pessoal de Sergipe e Aracaju, e a gente estava estudando semana passada exatamente isso. Quando Jeremias ele vai fazer uma repreensão aos reis, filhos de Josias, aos todos os reis, os parentes, não só filhos, porque teve um neto também,
todos os reis da descendência de Josias que estão passando pelo trono de Judá no período conturbado antes da Babilônia derrubar Jerusalém e tomar e acabar com aquela linhagem davídica pela primeira vez. Então ele fala, quando ele vai falar, vai repreender os reis, ele fala que são pastores, ele faz uma alusão ao rei como se ele fosse um pastor e as ovelhas são o povo de Deus. E aí, num ato mediúnico até passível, bem passível da gente questionar quanto de animismo tem no discurso de Jeremias, ele, de uma forma, logicamente, né, não duvidando da mediunidade de Jeremias, ele fala, né, que vocês são pastores que não cuidaram das minhas ovelhas, preferiram se apacentar e cuidar de vocês ao cuidarem das minhas ovelhas. Então, eu vou buscar as minhas ovelhas que vão ser dissipadas pelo mundo, eu vou trazer uma a uma para um só aprisco e vou dar-lhes um pastor que saiba cuidar delas. E muitas pessoas entendem isso como uma profecia messiânica, porque logo depois ele fala que vai levantar um renovo justo da linhagem de Davi. Isso sim é uma profecia messiânica. A gente sabe que esse renovo justo é o Mestre Jesus. Então ali é Marcos falando, e vamos, abre um parêntese, só para fazer uma defesa aqui. Eu vou preferir basear bastante em Marcos por um motivo muito simples, né? Lembrando que a crítica textual contemporânea aceita com uma certa consonância, sem muita dissidência, que Marcos, na verdade, é um evangelho de Pedro. Marcos escreve seu evangelho para a igreja cristã recém-nascida em Roma, a pedido dos cristãos romanos recém-convertidos, e Marcos escreve o evangelho dele totalmente baseado nas pregações que ele ouvia Pedro fazer. Então, ali tem um relato muito interessante e provavelmente muito fiel da vivência de Pedro. Apesar de muitas pessoas não concordarem ainda com isso, a gente não pode negar que Marcos provavelmente não presenciou o que Pedro presenciou, mas presenciou sim todas as pregações de Pedro, desde quando Marcos é mandado de volta para casa por Paulo, porque ele e Barnabé, né, apesar do parentesco, não se deram muito bem com Paulo, Marcos automaticamente vai seguir Pedro. E passa anos seguindo Pedro. Então, Marcos sabia de todas as pregações de Pedro. Eliane está falando para todos. Deixa eu parar aqui para ler o que a Eliane falou, gente. Vou achar aqui. João, perguntei para o padre João hoje, ele é bispo, sobre as multiplicações dos pães e peixes. Ele disse-me que a multiplicação ocorreu através do exemplo de Jesus. Ele pescava e doava, e vários pescadores juntaram-se a ele, todos pescavam e doavam. Assim ocorreu a multiplicação. É uma forma, Eliane, é uma forma de se representar assim. Eu acho pouco provável, porque isso denotaria um tempo, né, que não faz parte da cronologia da narrativa. Mas, assim, se a gente for parar para pensar no que realmente aconteceu, se a gente quiser levar o fenômeno a cabo, aí realmente a gente vai se perder, porque explicações tem várias. Agora, o sentido espiritual daquilo, o sentido da historicidade, da cultura hebraica, do refloramento, né, daquela ressignificação do que aconteceu com Moisés, com Elias e com Eliseu, eu acho que isso é o mais importante, né, para a gente entender. E daqui a pouco eu já vou falar a frase que norteia todo esse pensamento que eu estou trazendo para vocês, e aí você vai entender um pouquinho melhor. Mas eu não deixo, não desmereço a explicação do padre, mas acho pouco provável por conta do tempo narrativo que as coisas ocorreram, certo? Voltando aqui, gente. Agora deixa eu que eu me entende. Calma aí. Ô, João, Oi, diga. a capacidade de Jesus para manipular os fluidos, é, é, o nível dele, o nível evolutivo dele, o Cristo, ele fazia coisas que a gente até hoje não teria capacidade de entender. Há 2.000 anos atrás, eu acho que a manipulação, eu acho não, eu tenho visto, estudando aquele Jesus perante a cristandade, que esse Caibá Schutel, da manipulação dele de fluidos, que ele conseguia fazer o que Sim, é impensável. É isso que sim. eu acho.
Sim, sim, sim. Que, E que eu a acho, gente não, que eu tenho estudado. falhou. O microfone falhou. Não, eu já acabei. Ah, você tem Eu falo estudado, aí assim, você mesmo fechou. a capacidade dele de Aham. fazer coisas assim, que era tido como milagres. Não, é a capacidade dele de manipular os fluidos. Sim, sim. A gente tem notícias, Vera, das religiões hinduísticas, inclusive de fenômenos estudados por universidades, de pessoas que multiplicam, né? Tem um grande yogi muito famoso chamado Sai Baba, que ele é conhecidíssimo por multiplicar alimento. Então, o poder mediúnico de multiplicação existe e, você falou bem, está muito aquém da nossa capacidade, o entendimento pleno disso. Né? A questão é, Jesus multiplicou ou não multiplicou o alimento? Não sei. A questão é que, na primeira multiplicação, haviam 5.000 pessoas masculinas, fora crianças, e mulheres, que foram alimentadas de corpo e alma. E eu já vou falar a palavra-chave dessa lição para vocês entenderem, a palavra que liga os dois, as duas multiplicações para vocês entenderem. A questão que eu vou usar o Evangelho de Marcos por causa dessa maior fidelidade dos fatos, né? Marcos ouviu todas as pregações de Pedro e Pedro foi testemunha de tudo isso. Então, quando Jesus fala assim, como ovelha sem pastor, ele está querendo se colocar no lugar, não, eu vim aqui para isso. E aí começou a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante porque Marcos ele detalha isso. Os outros evangelhos falam das curas corpóreas. Dão mais enfoque às curas corpóreas. E Marcos não. Ele fala assim, vendo que eles eram ovelhas como ovelhas sem pastor, ou seja, como um povo de Deus, sem um representante direto da deidade, do Deus Yahvé, começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí o tempo foi passando, Jesus lá ensinando a eles, os discípulos de Jesus, está ficando tarde aí, é bom o senhor dar uma dispensada na galera aí para a galera caçar comida e tal. E aí Jesus saca a frase que é a frase norteadora da primeira multiplicação dos pães. Ele fala, dai, não é necessário ir embora. Não é necessário dispensar esse povo, essas ovelhas sem pastor. Dai-lhes de comer vós mesmos. Jesus fala assim, não, vocês podem dar de comer. Por quê? E aí vem a frase central que liga as duas multiplicações. Né? Deuteronômios 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo, não é de toda a palavra, é de tudo que procede da boca do Senhor. E aí, se vocês me permitirem, eu quero ler esse trechinho dos versículos 1 a 5 de Deuteronômio para vocês entenderem por que Jesus olhou para eles e eles eram como ovelhas sem pastor. Nesse pedaço do Deuteronômio, Moisés está dizendo o seguinte, ele começa dizendo, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrando, Deuteronômio é a revisão, é a segunda lei, é a revisão de Levítico, a lei capital que Moisés usou durante o Êxodo, muito mais severa e muito mais austera. Ali, já na iminência de adentrar a Canaã prometida, ele fez uma revisão, né? Ele começou uma revisão, muitos estudiosos dizem que ele não chegou a terminar, mas ele começou uma revisão da lei para se adequar a um povo que agora teria sede, não seria mais um povo nômade. E ele fala, olha, tenham cuidado de cumprir os mandamentos. Não pensem em vocês só porque vocês vão ganhar uma terra prometida, que vocês agora vão ter um pedaço de chão para habitar e não vão precisar mais ficar peregrinando no deserto, que vocês vão poder afrouxar com os mandamentos que a gente combinou com Deus lá no deserto. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova. E, gente, a palavra em hebraico é essa mesmo, tá bem traduzida, é humilhar. Para pôr vocês à prova, para saber que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Só um adendo,
O conceito hebraico de humilhar é colocar você no seu devido lugar, quando você se exalta. Não é a humilhação para nós ocidentais que é deliberada, não. O conceito de humilhar do hebreu é quando você pensa em se exaltar, nem que seja no seu coração, Deus vem e coloca você no seu lugar. Lembra você de quem você é, onde você está, do seu tamanho, das suas imperfeições, das suas limitações. E aí, por isso que ele repete, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, e ele sustentou com maná que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Então, quando Jesus olha para a turba e eles são como ovelhas sem pastor, ele relembra dessa passagem do Deuteronômio, quando Moisés chama a atenção. Não se esqueçam que Deus provê, mas Deus provê de acordo com a aliança. Deus provê de acordo com a sua obediência. Deus provê porque ele é justo antes de ser misericordioso. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E essa frase, quando você vai estudar palavra a palavra no hebraico, você pode retraduzir ela como: a humanidade não viverá somente do sustento material, mas de toda a providência criativa divina. E também admite de toda lei de Deus. Então, o que liga, o que é o principal dessas duas multiplicações, gente? É a gente não esquecer que a humanidade não viverá somente do sustento material, mas de toda a providência criativa divina da lei de Deus. E aí, nem judeus e nem gentios vão escapar dessa lei, vocês já vão entender por quê. Por quê? A primeira multiplicação foi para os judeus. E a segunda multiplicação foi para os gentios. Não se enganem. A primeira multiplicação ocorre, e aí é bem consensual, que ela ocorre nas proximidades do Tiberíades, provavelmente perto de Cafarnaum. Na segunda multiplicação, o único que tem coerência narrativa é Marcos, que diz que foi na Decápole. Por quê? Jesus realiza a segunda multiplicação depois de ter curado a filha da Sirofenícia e depois de ter curado um surdo gago na Decápole. Ele não estava ali nas proximidades. Ele estava na Decápole. Isso também é uma coisa bem consensual hoje em dia. Ou seja, lembrando, o território da Decápole era um território gentio, de não-judeus. E isso explica por que da necessidade de ter duas multiplicações de pães. A primeira multiplicação foram para os judeus. E aí, quando a gente for estudar a numerologia, a gematria dessa numeração, dos números envolvidos nas passagens, vocês vão entender por que dos judeus, por que dos gentios. Vamos lá. Na primeira multiplicação, era para os judeus por quê? Eram 5 pães e 2 peixes. Tem várias interpretações, gente. Até hoje, as pessoas tentam interpretar ambas as passagens de formas diversas. E uma das coisas mais recentes é que conseguiram, mais ou menos em comum acordo, interligar, entenderem. Ah, tá, por que teve 2 multiplicações? Uma foi para os judeus, a outra foi para os gentios. Para quê? Porque nem só do sustento material vive a humanidade, mas de toda a providência criativa divina ou de toda a lei divina. Ou seja, tanto os judeus quanto os gentios precisavam ouvir e passar por aquela experiência transformadora. Então, vamos lá. Na primeira multiplicação eram 5 pães. 5 representa, na cultura judaica, a Torá, a lei, os 5 livros da lei. Alguns outros estudiosos da gematria dizem que a gematria é o estudo dos cálculos das letras judaicas, porque cada letra judaica tem um valor numérico, e aí, através da gematria, a somatório de cada palavra dá um cálculo, o resultado final desse cálculo, ele tem um significado transcendente, um significado metafísico de cada palavra. Ela não é totalmente aceita, mas na época de Jesus ela estava muito em alta. Então, muitos dos evangelhos têm fundamentos gemátricos. E o Velho Testamento inteiro tem fundamentos gemátricos.
porque eles foram escritos aceitando-se essa lógica. Não é porque a gematria é uma ciência mais abandonada na teologia contemporânea que naquela época não era usada, muito pelo contrário, naquela época ela valia mais. Paulo, nossa, os textos de Paulo, está aí Silvinha que não vai me deixar mentir sozinho. Os textos de Paulo são gematria purinha. Por quê? Porque para além das palavras, lembra o espírito da letra? Para além das palavras tem um outro significado, aliás, tem um significado metafísico, transcendente. Perdão, não é um outro significado. É um significado metafísico e transcendente. Então, estudando a numerologia das duas passagens, você vê 5 pães e 2 peixes na primeira multiplicação que aconteceu no Tiberíades. Provavelmente, aí tem uma dúvida, ou Cafarnaum ou Betsaida, né? 2 cidades próximas ao lago, 2 cidades de pescadores, 2 cidades puramente judias, de população majoritariamente judaica. 5 representa a Torá, a lei. É a quinta letra hebraica, o rei, né, que representa a geração da vida, o poder da divisão, a multiplicação. E também, alguns estudiosos dizem que o número 5 representa a força para mudar o que está ruim. Então, olha como é que encaixa. Jesus viu aquele povo moribundo e eles eram como ovelhas sem pastor. Mas aí começam os 5 pães. 5 pães como? Vou trazer, vou refazer, reler, ressignificar a lei para vocês. Ou vou pegar, com esses 5 pães, eu estou simbolizando o poder transformador da Boa Nova para acabar com essas coisas ruins. Porque vocês sofrem? Porque é da ordem divina vocês serem provados. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Lembra lá em Êxodo 16? Deus está fazendo essas coisas com vocês que estavam no deserto para provar o coração de vocês, para ver se vocês estão entendendo suficientemente a lei divina a ponto de já poderem passar para o próximo passo, passarem para a próxima fase. Os 2 peixes, alguns autores, mas esses autores eu não senti muita firmeza, até porque isso é uma interpretação mais cristológica do que propriamente hebraica. Eles acham que os peixes representam, já que os 5 pães representam a lei, os 2 peixes representam os profetas maiores e os profetas menores. Só que essa divisão em maiores e menores ela é muito mais cristológica do que propriamente hebraica. Mas o número 2 representa a dualidade. E aí pode ter uma outra interpretação. Duas interpretações da lei. A lei que realmente é a lei que vai te levar a um entendimento maior e melhor da lei divina, a interpretação da Torá, que realmente vai te levar a um entendimento maior e melhor, e uma prática maior e melhor da lei divina, e a outra dualidade oposta é você usar a lei para sua conveniência, como era a realidade da época de Jesus. Ele manda todo mundo reclinar na relva, na grama. A grama tem uma simbologia muito interessante na cultura judaica, né? A grama representa, você vê em Salmos tem essa representação e a primeira epístola de Pedro tem essa representação. A grama como a brevidade da vida humana em contraposição com a eternidade da criação. Então, quando Jesus pede para eles se reclinarem na relva, e João, por que você está pegando esse detalhe? Porque lá para os gentios ele manda reclinar na terra, sem grama. Olha só o detalhe. Na primeira multiplicação, para os judeus, ele manda todo mundo reclinar na grama. E se você pegar, todos os 4 evangelhos dão esse detalhe. E lá, na segunda multiplicação, tanto Marcos quanto Mateus, que não são de terem tanta consonância narrativa, os dois fazem questão de falar. Ele pede para eles se deitarem na terra. Em grupos de 50 e 100, na primeira multiplicação. 50 simboliza, segundo a gematria, a grande sabedoria divina. E 100 simboliza a perfeição, o nível mais elevado, que quanto 50 e 50 são 100. 50 da sabedoria do intelecto, 50 da sabedoria afetiva, que são as 2 sabedorias segundo a cultura judaica. Evolução, intelecto. Como é que a doutrina dos espíritos ensina? Intelecto moral. 50, sabedoria intelectual, 50, sabedoria moral. As 2 juntas dão a sabedoria perfeita,
a perfeição da sabedoria, a união da sabedoria intelectual com a sabedoria moral. Ou o nível mais elevado de perfeição, que seria o nível da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Grupos de 50, que ainda estavam, né, são os dois tipos de pessoas que ouviram aquele chamado de Jesus. As pessoas que ainda estavam divididas 50-50, querendo evoluir um e outro, e as outras que já estavam preparadas para o testemunho. São as duas pessoas a quem Jesus estava levando a lei ali, que representam a dualidade. As que já estavam prontas, 100, prontos para dar o testemunho da Boa Nova, e as que ainda não estavam prontas, 50. Ou estavam um pouquinho mais evoluídas intelectualmente, um pouquinho mais evoluídas moralmente, mas ainda não estavam 100. A dualidade. 12 cestos que sobraram, sobejados. Perfeição da organização do governo divino, é a representação disso. 12 apóstolos, 12 meses, 12, 12, 12, 12, 12. Organização. E os 5.000 varões que foram alimentados. O número 5 representa na gematria a graça, a misericórdia e a provisão divina. E o número 1.000, plenitude. Período de tempo grande. Então, representava que aquilo que estava acontecendo ali, naquela relva, provavelmente perto de Cafarnaum, ali nas proximidades do Tiberíades, com aquela população que pareciam ovelhas sem um pastor, ou seja, um povo de Deus que ainda não estava no caminho certo, não tinha entendido o que Jesus veio falar com eles, por isso que Jesus começou a lhe ensinar muitas coisas, que já tinha ouvido as histórias de Moisés, de Elias, de Eliseu, que não entendeu o maná do céu com Moisés, não entendeu por que Elias multiplica o azeite e a farinha da viúva, não entendeu por que Eliseu multiplicou o azeite da viúva e os pães do engraçadinho lá de Bethsaida, de Baal Said. Para quem não entendeu, venha se entender agora. Eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que ela tivesse devido cumprimento, que ela fosse cumprida da maneira justa. E qual é a lei? Nem só de pão, nem só do recurso material a humanidade vai viver, ela também vai viver do recurso divino, do recurso espiritual, do recurso da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Talvez a simbologia maior dessa passagem, seja a gente refletir. Multiplicou pão, peixe? Não sei. Mas ali houve e ecoa e ressoa até hoje um dos maiores ensinamentos. Jesus é o bom pastor. Ele veio para ensinar muitas coisas que a gente ainda não sabe. E não é necessário mandar ninguém embora da Boa Nova. Qualquer homem de boa vontade que entender o que são 5 pães e 2 peixes em matéria de espiritualidade vai poder alimentar qualquer faminto de evangelho. E qualquer faminto do corpo também. A multiplicação dos pães e dos peixes, independente de se a matéria se multiplicou, se cada um comeu um pedacinho, o significado maior dela vai para além disso, porque para além do pão, para além dos peixes, para além dos 12 cestos de vinho sobejados, existiu todo um momento de grande ensinamento ali, na figura dos que se reuniram em 100 e nos que se reuniram de 50. Provavelmente, aí a ousadia minha, me perdoem se vocês não concordarem, mas no meu coração, quando eu percebi que caiu essa ficha, ali houve uma primeira seleção dos espíritos reencarnados que, nossa, agora eu entendi o que esse cara de Nazaré está falando. E outros que ficaram, eu acho que eu entendo. Ali, talvez, a gente preocupado em pão e peixe, mas, na verdade, o que aconteceu ali foi uma primeira seleção dos espíritos de boa vontade que já estavam preparados para seguir o Cristo. Grupos de 50, grupos de 100. Os de 100 já tinham uma evolução intelecto e moral suficiente para receber a Torá, receber a forma correta da lei e receber
entender a dualidade e jogar com a dualidade a seu favor. E aí, por isso que sobraram 12 cestos, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos principais, os 12. Aquela noção de que aquilo vai perpetuar em trabalho, a organização divina está sendo feita. E qual é a grande organização divina da primeira multiplicação? Ali os judeus foram separados, naqueles que já estavam prontos a servir a boa nova e os que estavam a caminho. E a segunda multiplicação? Por que que ele teve que fazer isso com os gentios também? Primeiro detalhe é de ter ocorrido na Decápole, e isso sustenta o nosso argumento, lembrando que foi depois da cura da filha da Ciro Fenícia. Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E depois ele chega para o surdo e gago da Decápole e coloca a saliva no ouvido dele e fala: Éfatá, abre teus ouvidos. E lembrando que a figura de linguagem do ouvir para a cultura hebraica, o shamon, o shema, é ouvir o suficiente para internalizar o conhecimento a ponto dele dominar o seu corpo em transformação e você ser capaz de praticar e ensinar. Isso é o Shema da principal oração judaica. Shema, Israel, ouve, Israel, eu sou teu Deus, teu único Deus, não haverá deuses abaixo de mim. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, toda a sua força. Aprenda isso, Shema. Jesus tinha feito naquele surdo gago, abre o teu ouvido para ouvir, entender, praticar e ensinar. Ali ele já dá o tom do que ia acontecer depois. E ali mesmo na Decápole, do outro lado do Jordão, do lado oriental do Jordão, ele vê o povo, que a turba que continuava ali, e aí Marcos fala, ele ensinava e curava aqueles que tinham as necessidades. Já era uma coisa mais... Marcos já dá um tom intencional na presença de Jesus. E aí Jesus fala, estou compadecido dessa turma, porque já tem 3 dias que eles permanecem comigo. Olha o número 3. O que quer dizer o número 3? O Hatzakar. Já está na hora da gente sacralizar, tornar sacro esse momento. Está na hora desses gentios experimentarem a santidade que o povo de Israel já conhece, da aliança, da promessa. E aí, o que é que nós temos para alimentar eles? 7 pães. Primeiro aparece 7 pães. 7 pães. Era para ser só 7 pães. Ele dá graças. Aí, antes de começar a servir, aparecem alguns peixinhos. E ele manda todos recostarem sobre a terra. Porque a grama, lembra-se, a grama é um conceito judaico da efemeridade do meu corpo frente à magnitude, porque a grama passa, mas ela não se extingue. Ali, para os gentios, a noção da grama, a noção da eternidade, da sublimidade de Deus, ainda talvez não existisse naqueles corações. Por isso era uma terra mais árida, era uma terra mais infrutífera, era uma terra sem grama. E o 7? 7 equivale à perfeição. Eu preciso elevar esses espíritos à perfeição. E aí, por que eram 4.000 homens que foram alimentados? E também sobraram 7 cestos. Antes tinham sobrado 12. Por que agora 7? Porque precisa sobrar aquilo que é perfeito para que eles entendam, para que eles pratiquem. A minha ação aqui é para resgatar espíritos que ainda estão resistentes à ideia de Yahvé, à ideia do Deus monoteísta, a ideia judaica, a ideia da cultura judaica de Deus, que é aquela que vai levar a gente a um melhor entendimento de Deus. Então, por que 7 cestos? Porque representa essa perfeição. Os outros 12, a organização, Deus já estava organizando aquilo ali. Não que Deus não estivesse organizando os gentios, mas os judeus entendiam essa organização. Os gentios ainda precisavam se aperfeiçoar. O 7 não quer dizer só perfeição já feita, já concretizada. O 7 também simboliza o aperfeiçoamento. 6, o homem. 7, o aprimoramento, a evolução. 8, Deus. A numerologia é essa.
Então, entre o homem e Deus existe o quê? O aperfeiçoamento. Então, Jesus estava ali para aperfeiçoar aquele povo. Como? Dando a noção da provação. 40, na numerologia hebraica, quer dizer provação, preparação. 40 anos no deserto. Não é que ficou 40 anos literalmente, ficou 40. Um período de preparação e provação. Não foi isso que Êxodo fala lá em cima? Eu mostrei para vocês. E por que 4.000? 40 vezes 100. Para atingir a perfeição intelecto-moral, 100, é preciso um período de aperfeiçoamento, 40. 40 vezes 100, 4.000. Parece absurdo, gente, mas a lógica gramática funciona exatamente assim. Exatamente assim. Eram gentios, não se reclinaram na grama como os judeus se reclinaram na terra, porque ainda era árido, ainda não havia o plantio das coisas de Deus ali. 7 pães simbolizam o aperfeiçoamento. Alguns peixinhos, e aí vai ser bem legal, ó. Algumas simbologias para peixe. Deixa eu achar, tem uma bem legal aqui. Teve uma que eu achei que é do Leviatã, né, do mito judaico, da besta que emerge do mar, que é a última guerra que vai haver, né, antes do reino messiânico no Armagedon, né, antes do reino messiânico se instaurar definitivamente, haverá um Armagedon, a guerra final entre o bem e o mal, e uma das bestas que vai lutar a favor do mal é o Leviatã, que é uma serpente marinha, um peixe. Então, muitos aceitam que essa simbologia do peixe, dos peixinhos, seriam os pequenos maus que, junto com a lei, a Torá, né, misturado, alimentam o homem. Ou, no caso dos gentios, porque ele falou, por isso que não deu tanta atenção, alguns peixinhos. Não, no outro tinha 2 peixes. Né? Outros dizem que o peixe pode ser uma figura messiânica por si só. Né? Deixa eu ver o que mais. E o peixe também, porque era o alimento o alimento mais simples, a proteína mais simples que tinha naquela época. Por isso que aqui para os gentios ele não fez tanta. Não, poucos peixinhos, 2 só. Uma outra interpretação que pode dar é porque ele deu essa. Como é que eu vou falar? Para os gentios, ele fala alguns peixinhos como quem estivesse desdenhando. Mas tinha mais que os judeus. Mostrando assim, os judeus com 2 peixinhos só, olha só o que a gente consegue fazer. Os gentios já têm uma evolução intelectual, já tem, teoricamente, uma espiritualização, mas tem, teoricamente, mais peixinhos do que nós, judeus, mas não consegue lidar com... Né? Não atinge a perfeição, não se aperfeiçoa com os peixinhos que tem. Talvez por isso, alguns intérpretes dizem que talvez por isso, para os gentios, os peixinhos estão lá meio jogados no texto. Leiam lá, vocês vão ver. Tinha pães, ele já estava começando a abençoar os pães, aí lembrou, apareceram os peixinhos, que vamos dar os peixinhos também. Né? Mas, para vocês entenderem no final de tudo isso, o que eu quero falar aí, para a gente já passar para as nossas discussões e debates, para a gente encerrar, né? Lembrando, Kardec fala da multiplicação dos peixes no capítulo 15 da Gênesis, no item 48, sugiro a leitura. Né? Kardec defende a ideia de que o prodígio é bem menor do que a gente imagina, ou pode querer imaginar, que ali, na verdade, houve uma imantação magnética, com um magnetismo absurdo de Jesus. E aí eu peço licença para corroborar com o argumento que eu trouxe para vocês, porque ali estava Jesus realmente encantando, deslumbrando espíritos reencarnados. Por isso da metáfora dos 50 e dos 100 da primeira multiplicação. Ali Jesus já faz uma primeira seleção. Quem já está preparado para cooperar com a boa nova? Enquanto que para os gentios, os 7 pães, a necessidade de aperfeiçoamento, o deitar-se sobre a terra, o 40 vezes 100, que é passar por um período de aprimoramento. E aí, Emmanuel, tem uma lição no Fonte Viva, não vou lembrar o número dela agora, mas a lição intitula-se Que Tendes? E Emmanuel conclui essa lição dizendo o seguinte: muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor a fim que lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Jesus pergunta: o que vocês têm aí? 5 pãezinhos, 5 pães e 2 peixinhos.
temos 7 pães. Ele faz essa pergunta nas 2 multiplicações. O que vocês têm aí? O que você já tem que a gente pode trabalhar o aperfeiçoamento no entendimento da lei divina? E Emmanuel continua: infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir desse nosso eu, do espírito que eu sou, em nosso favor. O espírito que eu sou deve saber aproveitar os talentos e as potencialidades que eu tenho enquanto singularidade do princípio inteligente do universo para fazer o bem comum em nosso, meu e seu. A individualidade do espírito trabalhando para a coletividade do bem maior. Eu trabalho para nós, nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Ou seja, para além do que aconteceu nessas 2 multiplicações, para além, inclusive, do significado gemátrico, numérico, numerológico, cabalístico que eu trouxe para vocês aqui hoje, para além de todo o ressoar do Velho Testamento que a gente mostrou aqui hoje, existe uma verdade. Dá de comer vocês mesmos. Alimentem vocês mesmos. Façam vocês mesmos. É a ordem que Jesus dá aos discípulos. Mas antes ele pergunta: o que você tem? Então, para além de tudo isso que a gente falou até agora, eu acho que o principal ensinamento e o que eu aprendi com Jesus hoje, estudando as multiplicações, primeira, segunda e as multiplicações do Velho Testamento, é: o que eu tenho para cooperar? Eliane trouxe a interpretação do nosso amigo bispo. Jesus possa ter ensinado eles a pescarem. Acho que tem uma simbologia legal, não acredito que foi literal, mas tem uma simbologia legal. Por isso que eu falei dos 100 e dos 50. Ali Jesus já mostra, olha, a nova era, a releitura da lei é essa: cooperação. Cada um dando um pouco de si para que todos tenham o suficiente em matéria, tanto do pão quanto do espiritual. Nem só de pão vive o homem, ele vive de tudo que provém da ordem divina. Então, ali Jesus ensina, para além da necessidade material, existe toda uma necessidade de evolução individual, como Emmanuel nos fala aqui, para que eu, me aprimorando, possa cooperar cada vez mais e cada vez melhor com o nosso bem-estar. Se cada um assumir essa responsabilidade, mesmo que seja com 7 pãezinhos, 5 pãezinhos, 2 peixinhos, eu acredito que a gente consiga fazer um movimento logarítmico de melhora desse mundo que está tão complicado. E agora eu passo a palavra a vocês. Silvia Andréa já está com a mãozinha levantada. Silvia Andréa, por favor. Eu gostaria de fazer só um pequeno comentário, João. Fica à vontade, né, Silvia? Achei excelente a colocação que você fez, os links aí com o Velho Testamento, é muito legal. Inclusive, Jesus utiliza realmente muito isso, né, no Evangelho, ele sempre é uma forma dele falar para aquele povo entender, né? Que era exatamente a linguagem do Antigo Testamento, né? Sim. Agora, só um outro detalhe. Eu não tenho dúvida nenhuma, aquele negócio de Jesus, negócio da multiplicação de pães, nós temos de perceber que Jesus, na verdade, ele construiu esse planeta. Ele que realmente coordenou todo esse trabalho. Portanto, multiplicar alguma coisa não é Sim, nada, não tinha nada eu concordo plenamente. né? E um Concordo. outro símbolo que eu acho muito interessante também esses 40 dias, 40 anos, 40 dias, sempre lembra uma gestação, né? Que é em torno de 40 semanas. 36, São na 40 verdade, semanas dá 36 completas. semanas, né? Mas eles arredondam para 40 e tal. Então, todo esse símbolo seria assim, um recomeçar, né? Seria tempo de Sim, recomeçar. Mas eu gostei muito do seu trabalho, ficou muito legal. obrigado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu penso, sabe, o Darcy, quando o João está falando, colocando o lado espiritual da situação,
Eu fico igual uma anedota que tem do Rui Barbosa, que entra num galinheiro para poder roubar uma galinha, e aí ele fala com tantas palavras, e no final ele pergunta, como é que é? Eu levo a galinha ou deixo? É para levar a galinha ou para deixar? Vou deixar. Eu estou pensando, e aí, houve milagre ou não houve milagre? Vamos lá ver. E a gente faz uma colocação, lembra de uma colocação, que isso nunca foi uma parábola, isso foi uma verdade, foi um fato, porque Jesus, ele nunca se coloca nas parábolas. E quando é um fato, ele entra no fato, ele fala, né, dele, da participação dele. Então, é um fato, aconteceu mesmo a multiplicação. Com E o certeza. fato da relva, o fato da energia, do esbranqueamento de ectoplasmas, né, que tem por lá, como nas línguas de fogo lá, tudo assim, foi um fato, como tantos outros que não são parábolas. Aí a gente tem que estar sempre voltado para essas duas questões, o lado material e o lado espiritual, né? E toda essa lógica da mandala, né? Da numeração, ela tinha um valor, Cabala. o pessoal entendia perfeitamente por que não foram 8 pães, por que não foram oito peixes, e sim aquela quantidade. O pessoal sabia o que estava. E está numa região pagã. É o outro olhar que a gente tem que ter, como a mulher cananeia, né? Ele estava na região pagã, necessitava, ele estava mostrando para os espíritos, para os apóstolos, o que eles poderiam fazer, descendo por ali, né, para voltar lá para Galileia. Então é muito interessante a gente não se ater no milagre em si, material, mas entender que foi fato, para a gente ver a magnitude do magnetismo de Jesus, né? A magnitude dele. Foi o maior magnetizador que passou pela face da Terra. Então, quando a gente vê Tanto é, esses prodígios, né? o Darcílio, você lembrou muito bem, né? Jesus é o. Quando Jesus chegou por aqui, ele já tinha bilhões de anos de sabedoria, ele já era espírito crístico há bilhões de anos. Então, o que é manipular a matéria para ele? E eu citei aqui também durante a fala que hoje em dia você tem várias universidades estudando esse tipo de fenômeno no hinduísmo há séculos. Então não é uma coisa tão misteriosa. A gente ainda cria uma certa reserva em falar disso, porque Kardec na Gênese, e aí eu acho que é um erro de interpretação nosso, não é um erro de Kardec, Kardec meio que suaviza a questão da manipulação da matéria por Jesus, dizendo que não haveria essa necessidade, que se Jesus quisesse, todo mundo já seria saciado com a própria vontade, não deveria, não precisaria da multiplicação da matéria em si. Mas isso é uma interpretação de Kardec, acho que a gente é que não sabe entender direito o que Kardec está querendo dizer, e isso gera certas reservas, mas eu também confio. Se tem outros médios no planeta que fazem coisas semelhantes, o que Jesus não vai fazer melhor do que qualquer outro médio reencarnado? Não é verdade? Agora, deixa a Silvia André falar, tadinha. Ela levantou a mão e abaixou. Silvia, Você falou demais, a sua caixa de ressonância aí funcionou. não sei não. Estava sem recado, eles deram recado uma vez só, assim, de montão. Eu não estaria. Ah, Não estaria Silvio, tão... é, Silvinha, abre o microfone para falar com a gente. a Silvia tem dia que ela fica em 2 estúdios, não sei se Tá hoje ela... ouvindo? Ah, Não, não fico agora mais, estou. não. Agora estou. Ô, João, primeiro Diga. essa questão, voltando lá na questão de Marcos, seu porta-voz de Pedro, isso eu achei. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu confesso que eu sou leiga em Marcos, viu? Então eu vou começar a estudar mais Marcos e principalmente com esse olhar de que por trás dele tem o grandioso Pedro. Então, gratidão por virar essa chave, que confesso que eu sou um tanto leiga no Evangelho de Foi Marcos. Mateus, né? É, Mateus, Lucas e João. Agora, Marcos sempre ficou lá para trás, né? E a questão dessa dualidade que você trouxe muito bem, né? E eu fico pensando, né? Não é tanto o milagre em si, é o que fazer com aquele pão depois, né? Com aquele peixe e com outros milagres de transformação grande também, o da água em vinho, né?
é fome espiritual, é sede espiritual, né? São corações e estômagos sedentos, vazios, cansados, né? E Jesus não rejeita nenhuma, nem a fome física, material, nem a espiritual, né? Ele cura e alimenta. Então a gente vê essa dualidade dessa fome, a espiritual, a material, a dualidade desse pão, o maná, o pão celeste, a palavra viva, né? E a gente vê aí, né, o que que a gente, como multidão, né, e pensar naqueles que receberam esse pão e também receberam o vinho, né, a água viva. O que que a gente faz com o que a gente retém, o que a gente ganha de Deus, o que a gente ganha de Jesus? Como aquelas pessoas sedentas ganharam aquele pão, né? O que a gente faz? Então, o pão de cada dia que a gente recebe de Deus, seja ele material, seja ele físico, será que a gente está partilhando? Será que a gente está transformando ele? Será que a gente está multiplicando o pouco que a gente tem? Ou será que a gente está retendo ele, né? Gratidão, gratidão, foi brilhante. Gratidão a É vocês, isso Silvia. aí. O que aprendemos com Jesus hoje, né, é que nós temos que multiplicar, ter alguma coisa sempre para ser multiplicado. Se ainda achamos que não temos, vamos procurar ter, porque em algum momento isso se multiplica em favor de muitos, em favor da coletividade. Né? Essa a nossa função. Obrigada, tá, João? João Grandão. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Nós podemos encerrar. Tudo bem, né, Fernando? O Darcílio, aqui a gente tem gente dos Estados Unidos, temos gente de São Paulo, de Belo Horizonte, e daqui da cidade, da Bahia, de Salvador. Estamos aqui num povo bom pra caramba. Ai, que legal. Então, gente, o Fernando, tudo bem? O André hoje não entrou, o André lá o João saiu também, o João Batista, ele começou aí, foi embora rapidinho. Rapidinho, não, foi Eu, até quase no final. desculpa a minha demora, eu não estava enxergando aqui o microfone para abrir o microfone. Ah, Tá e tudo aí, ótimo. O André deve estar fazendo a outra aula na Federação Espírita deve do ser, Estado de São deve Paulo, ser. né? Inclusive a Eleni está aqui estudando também, deve estar na mesma turma dele. Uhum, deve Tá, ser. tá tudo ótimo, foi muito bom, muito agradecido ao João, como sempre, estou cada vez mais fã dele. Toda a Obrigado. paciência, muito Então, bom. tá bom, vamos fazer a nossa prece. Vamos lembrar aí, né, da ajuda ao projeto Amor em Ação, lá dos velhos também, que está precisando muito do amparo de todo mundo. E, assim, esse projeto Amor em Ação é aquele dos moradores de rua, né, que a Miriam faz, a Miriam coordena, e que ela precisa também desse amparo nosso, com jantar, com café da manhã. Então, nós vamos ver aí toda a possibilidade que a gente tem de contribuir de alguma forma. Vamos fazer a nossa prece. Semana que vem nós estaremos de volta. Nós temos um orador semana que vem que possivelmente a gente precisa de trocar o dia, mas eu vou saber primeiro dele, tá? Ser para quarta-feira, vamos ver. Eu acredito até que não vá, não, mas é um orador muito bacana. Aí nós vamos ver. Quando a gente tem, o Darcílio, um orador assim, do naipe de Simão Pedro, do Luiz Elias, aí eles não podem na terça, a gente passa para um outro dia, sabe? O Ah, estudo, a gente sim. tem essa flexibilidade. O Simão Pedro agora tem que estar podendo, né? O Simão Pedro vai estar aqui com a gente, acho que o mês que vem, tem que ver aqui. E a Sâmia também, né? O Elahá Oh, também, que quando bom. está com a gente aqui, a gente muda o dia. Ele até também, o Elahá agora está até mais disponível na terça. Ele está aqui com a gente sempre, sabe? Ah, que Fazendo bom. isso para nós. Ah, que ótimo.
Então, vamos lá fazer nossa prece para a gente encerrar. Senhor, agradecemos mais esses momentos de verdadeiro refazimento para o nosso corpo e para nós. Pedimos, Jesus, que isso prossiga durante a noite, que a nossa noite de descanso físico seja também de aprendizado na espiritualidade, que possamos, Senhor, ir para essas regiões onde o trabalho, o aprendizado nos conduza. Muito obrigado, Senhor, que as nossas vibrações se façam em favor de todos aqueles com quem convivamos e conosco também. Muito obrigado, que assim seja. Vamos lá, pessoal, boa noite. Boa noite a Boa todos. Boa Muito noite, gente. agradecido. Fiquem com Deus. Boa noite.